Muito bom dia, irmãos. Bom dia. Mais uma vez, bom dia, irmãos. Bom dia. A paz do Senhor, meus amados. É muito bom estar aqui com vocês. Eu quero fazer uma apresentação aqui que foi solicitado pelo meu pastor Bruce. Os livros que são indicados por todos os pastores e coincide muito com o tema que nós vamos tratar hoje aqui pela manhã. Muita coisa vocês vão encontrar nessas literaturas aqui que eu li, já algumas delas, e eu faço indicação. A livraria do pastor Bruce está ali, montada logo ali atrás. É muito importante lermos. Nosso movimento é conhecido como o povo que lê, né? O movimento Batista Regular, ele é um povo que lê muito, então nós devemos manter essa tradição. Temos aqui os livros do autor Woody Balk, e ele escreve, tudo que esse homem escreve é muito bom, meus irmãos. Eu quero fazer indicação aqui do livro Pastores da Família. É um livro que nós temos trabalhado lá na nossa sociedade masculina. Volta e meia a gente traz temas que estão aqui apresentados por esse grande pastor, que a sua base ministerial é sobre família. E o livro Pastores da Família vai ensinar homens como pastorear a sua casa. Então, é muito importante que você adquira esse material. É um dos melhores livros que este homem já produziu, que ele já escreveu. Um outro livro também do pastor Woody Balk é esse livro Família Guiada pela Fé. É outro material fantástico. Aqui você vai ver muita singularidade com relação ao ministério que esse homem desenvolve lá na América. Na verdade, ele é um pastor também missionário, ele viaja em muitos países, plantando igrejas, estabelecendo o reino de Deus. E aqui ele desenvolve coisas bem peculiares ao termo de como ele desenvolve a igreja e a congregação. O foco dele realmente é família. E aqui você vai ver uma singularidade, a exemplo, que pode até deixar-nos estarrecidos. Na igreja deste homem não tem departamentos, mas foi uma coisa que ele mesmo decidiu que assim fosse, dirigido, é claro, pelo Espírito Santo. E ele desenvolve como é que isso acontece aqui, tem muitos testemunhos e como ele tem tido bom resultado nisso lá na América. Um outro livro é O que você deve ser, se quiser casar com a minha filha. Então, os irmãos que têm meninas aí, tem que ler esse material, tá bom? Porque aqui você vai ter muitos conselhos aí de como você direcionar a sua filha a um homem piedoso, um homem que teme a Deus, um homem que tem compromisso com o Senhor, tá bom? Eu posso dizer isso porque eu sou pai de 5 filhos, tenho 40 anos, quer dizer, eu vou fazer 40 anos agora em abril, né? Mas eu sou pai, como muitos de vocês aí, só estou perdendo para o meu pastor Bruce, mas pai de 5 filhos, um já está na glória, e 4 filhos que o Senhor permite que eu eduque, eu oriente, e dentre esses que estão comigo, 3 são meninas. Então, eu tenho que ler e comer muito esse livro, né? Outra indicação, irmãos, é esse livro fantástico aqui, ó. O Homem Bíblico é uma das melhores literaturas que fala sobre masculinidade, de como o homem deve tratar a sua casa, a sua família, a igreja, como ele deve ter o bom testemunho, de Stuart Scott. Então, é um livro fantástico que você também deve ter. Os homens precisam ter esse livro aqui. Se você puder comprar tudo, compre. Mas não sai daqui sem esse, pelo menos, tá bom? Todos estão ali, disponíveis na livraria do nosso pastor Bruce. Irmãos, vamos ter um momento de oração para a gente começar a exposição do que nós iremos tratar aqui. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos por este belo dia que o Senhor nos concede. Louvamos o teu santo nome, mais uma vez, pela vida que há em nós em Cristo Jesus. Pelo Senhor ter rompido a nossa cegueira e nossa surdez espiritual, podemos ouvir o Evangelho e atender positivamente. Te louvamos, Senhor, pelo Senhor ter nos escolhido, ainda em nossos pecados. Nós somos felizes porque o Senhor tem nos lavado pela Tua Palavra e tem, Senhor, nos santificado. Obrigado pela família que o Senhor nos dá, a família espiritual. Obrigado pelos ministérios aqui representados e por estes homens, Senhor, aqui. Que possamos todos sairmos daqui edificados. Na comunhão, Senhor, sermos fortalecidos e a imagem de Cristo ser conformada mais e mais a cada um de nós.
Usa-me, Senhor, como um instrumento, um humilde instrumento em Tuas mãos. Que possamos, Senhor, todos sermos edificados. Eu possa falar aos meus irmãos com segurança e graça, e o Teu Santo Espírito possa alcançar o coração de cada um esta manhã. Este é o meu desejo, é a nossa expectativa em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados, eu sou Francis, seminarista da Pituba, igreja lá em Salvador, do nosso pastor Marcos Perim. Eu sou estudante de teologia lá no Seminário Batista Regular da Bahia. E, na verdade, eu já estou na fase final dos meus estudos, já completando essa fase preliminar. Eu quero agradecer ao líder da Ambreb que me dá essa oportunidade de poder falar aqui diante de homens tão honrosos aqui quanto vocês. Então, eu quero dizer que para mim é um privilégio, um motivo de muita alegria de estar aqui hoje, esta manhã, neste congresso, neste evento da Associação de Homens das Igrejas Batistas Regulares da Bahia. Já foi colocado aqui que tem sido muito singular esse momento, né? Uma presença maciça de nosso povo masculino, isso tudo para a honra e glória do nosso Senhor. E com muito temor e dependência no Espírito Santo que eu ocupo essa tribuna que há muitos anos foi ocupado por um dos pastores que eu considero muito, que está na glória hoje, o pastor Júlio Rosa, e que hoje é ocupada pelo nosso pastor Marinaldo. Eu quero pedir licença para isso, e munido também de um sentimento de humildade, meus irmãos, e reconhecimento, respeito e santa admiração a cada pastor aqui representado e aos demais pastores que também não puderam, por um motivo ou outro, de estarem aqui, mas que de maneira direta ou indiretamente tem contribuído na minha formação ministerial, tem me ajudado em muitos conselhos, tem formado não somente a mim, mas tantos outros homens de Deus que têm ansiado pelo santo ministério e até mesmo aqueles que já estão atuando na santa vocação. Então, a minha palavra aqui é de muita gratidão, de muita honra e um privilégio no Senhor. A minha oração também, meus amados, é que essa nova geração de pastores, o qual eu serei inserido, se assim o Senhor me der essa graça, e esse é o meu desejo, que essa nova geração de pastores continue os passos e o legado que os senhores, os nossos pastores, vêm construindo ao longo desse tempo, preservando sempre a ortodoxia bíblica e também os nossos distintivos. Tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a nossa fala essa manhã aqui tratará sobre masculinidade. E, obviamente, faremos à luz das Sagradas Escrituras. Eu não vou fazer uma exposição bíblica, versículo por versículo, como de costume eu faço quando das oportunidades que tenho para expor a palavra de Deus. Mas eu vou tentar sistematizar este tema, buscando nas Escrituras Sagradas a resposta para os principais, na verdade, alguns dos principais pontos sobre masculinidade e como o mundo tem sofrido, meus amados, se distanciando cada vez mais dos princípios que orbitam a santa palavra de Deus e como isso tem afetado diretamente os homens, o crente, o cristão, homens em nossa comunidade da fé, como isso também tem alargado os seus tentáculos e afligido nossas famílias. Temos visto pela ausência, a omissão ou a falta da compreensão da masculinidade, as nossas famílias e a igreja do Senhor sendo alvos de muita perniciosidade. Então, meu intuito aqui é trazer um esclarecimento, relembrar pontos que os irmãos já viram. Eu não pretendo falar nenhuma novidade, eu pretendo trabalhar aquilo que os irmãos já conhecem. Que o Espírito Santo me dê graça para isso. E eu quero introduzir, irmãos, a nossa reflexão e esta palestra essa manhã, trazendo algumas estatísticas aos amados. Essas estatísticas algumas pessoas chamam de a origem da barbárie. Então vamos começar.
O censo mais comum sobre o feminicídio, no Brasil, revelou que durante a pandemia, meus amados, cerca de 22% de aumento de violência de homens contra a mulher em 12 estados brasileiros. Então, homens que começaram a conviver um pouco mais confinados em suas casas, no convívio com suas esposas ou com suas parceiras, passaram a manifestar sentimentos de cólera, raiva e outras coisas, e passaram a agredir mais ainda as mulheres. Isso não era uma novidade, isso já acontecia antes da pandemia, mas a verdade é que o confinamento fez com que isso se tornasse mais evidente, isso fosse mais aflorado. Então, cerca de 22% dos homens no Brasil, em 12 estados, passaram a agredir mais as suas esposas. Também nos últimos anos, meus amados, aumentou exponencialmente o número de mães solteiras. Em outras palavras, homens que geram filhos e não os criam, não os educam, não lhes formam o caráter. Então, esses números subiram exponencialmente e nós temos tido aí muitas crianças sem a presença da figura paterna em seus lares. Mães que precisam desenvolver atividades que os homens deveriam estar fazendo e cumprindo em seus lares. Além desses dados, meus irmãos, outros números são muito mais impactantes e preocupantes. Homens são a principal vítima de homicídio. Acidentes com fatalidades. Se a gente faz um levantamento, e existe um levantamento realizado, podemos encontrar lá o registro de 83% dos homens que sofrem acidentes com caso de fatalidade, homicídio ou acidente. Isso inclui trânsito, brigas e outras coisas. 83% dos homens morrem por acidentes fatais ou homicídio, são vitimados por isso. A estatística aponta que a massa carcerária brasileira chega ao número assustador de 95%. 95% da massa carcerária dos penitenciários no nosso Brasil são constituídos de homens, 95%. E a estimativa, meus amados, é que neste ano, 2022, ano em que nós comemoramos o bicentenário de nossa nação com relação à independência, a triste expectativa, meus amados, é que estes números subam para a casa de 1 milhão de detentos penitenciários da massa masculina no nosso Brasil. E esses dados, meus irmãos, não incluem reformatórios, delegacias que estão espalhados no Brasil inteiro. E também não estão incluídos nesses dados aqui aqueles que já estão em suas casas cumprindo prisão domiciliar e utilizando tornozeleiras eletrônicas. Essa massa masculina de penitenciários, pesquisas apontam, meus irmãos, que a grande maioria é formada de jovens, escutem bem, isso é para relembrar, a grande maioria desses 95%, ou de talvez, possivelmente, estes 1 milhão de homens presos, são formados por jovens que não tiveram a figura paterna em suas casas, em seu tempo de formação, por assim dizer. Há muitos jovens em penitenciárias que não tiveram homens como pais em suas casas. Então, é um dado alarmante. Meus irmãos, geralmente os homens têm uma expectativa, nós homens, temos uma expectativa de vida muito menor do que as mulheres. Estima-se que nós vivemos 7 anos menos que as mulheres e que o número de suicídio na população masculina são 4 vezes maior do que o número na população feminina. Os homens são também mais propensos do que as mulheres à dependência química,
É muito mais fácil o homem se agregar a tóxico e a outras coisas entorpecentes do que as próprias mulheres. Eu não estou dizendo que elas não têm tendência, mas a porcentagem é maior para com os homens. Dependência química, vícios em aposta ou jogos, transtorno de ansiedade, vícios em pornografia, distúrbio sexual. E para completar esse esquema, é cada vez mais comum entre nossos homens, entre rapazes, na verdade, serem desenvolvidos problemas com ejaculação e disfunção erétil. Isso é um problema que os jovens homens têm atravessado hoje. São cerca de 30% da juventude hoje no Brasil sofrem de disfunção erétil e de problemas de ejaculação. Isso é sério, irmãos. Dados sobre a emasculação. Obrigado, meu amado. Dados sobre a emasculação, ou a perda da masculinidade, ou a afeminação do homem, que conhecemos como a homossexualidade, né? Não há como chegar, meus amados, a um dado preciso e fiel. Isso muito por conta dos movimentos pró-LGBT, ou de outros movimentos que são favoráveis a esta causa, que movimentam-se, que trabalham para favorecer esta causa. Então, quando eu fui pesquisar, em um dado apresenta um número, em outro apresenta outro número completamente distante, e eu cheguei a uma conclusão de que esses dados você não pode levar em consideração. Porque quando você vai ver, a influência sempre está inclinada para esses lados que protegem essas classes. Mas o fato, meus amados, é que cada vez mais número de homens denominados gays tem crescido entre nosso meio. E é quase impossível, meus amados, encontrarmos homens não pertencentes a esta classe dos homossexuais por onde quer que nós transitamos. Então é comum que no trabalho você tenha alguém que manifeste esse tipo de comportamento. E isso também não inclui, observem, isso também não inclui a igreja. Por quê? Inclusive na igreja, temos muitos homens que vieram do mundo da prática homoafetiva, muitos que já venceram a prática, o desejo, que já venceram a vida prática deste pecado, mas também temos em nossa igreja, no geral, homens que ainda sofrem com este tipo de pecado, homens que se sentem tentados a realmente voltarem às velhas práticas, homens que ainda têm trejeitos, isso manifestado na fala, manifestado nas gesticulações, na forma de pensar. E nós não podemos ficar com os nossos olhos vendados a estas realidades que nós muitas vezes nos deparamos em nosso ambiente de fé. Isso é fruto de uma coisa que tem se tornado tão banalizado em nossa nação, no mundo inteiro. Nosso país, irmãos, ele tem registrado cada vez mais o aumento de relacionamentos homoafetivos, e você vê isso todos os dias, casamento entre pessoas do mesmo sexo, que tem se tornado cada vez mais rotineiro e tem ganhado status cultural em nossa nação. Hoje é um privilégio para muitos serem assim. E há igrejas históricas, meus amados, que têm adotado um discurso inclusivo. Eles têm adotado esse discurso inclusivo de viés ideológico e antibíblico, completamente pautado na filosofia deste mundo caído. Mas este ponto aqui não é algo que eu quero desenvolver. O que eu quero trazer para vocês, meus amados, através destes dados elencados aqui, meus irmãos, eu quero mostrar que tudo isso e muito mais tem o seu pano de fundo, o pecado. Aquilo que ocorreu lá no jardim. Aquilo que teologicamente, meus irmãos, nós chamamos de pecado original, que distorceu, descaracterizou o homem, de tal maneira que ele perdeu todo o seu referencial de masculinidade.
todo um referencial de masculinidade que o próprio Deus havia constituído ou estabelecido intrinsecamente no homem que criara. O pecado, ele desencadeou no ser humano um processo espiritual degenerativo e também físico, o qual chamamos de depravação total. Tudo que o homem possuía, todos os seus aspectos, os aspectos naturais, os aspectos relacionais, os aspectos espirituais, tudo, irmãos, absolutamente tudo foi maculado pelo pecado, completamente corrompido. O homem passou, então, depois dali, a errar consecutivamente, a errar o alvo sempre. E por si mesmo ele não pode alcançar o objetivo, ele não pode alcançar a masculinidade estabelecida por Deus ali na criação. Por favor, abram a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. É muito importante, irmãos, considerarmos a doutrina do pecado. Estou lendo Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Temos parte aqui do relato de Moisés, do 6º dia da criação, dia em que Deus criou e formou o homem. Também disse Deus, diz a palavra do Senhor: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se rasteja pela terra. Aqui, irmãos, temos a narrativa de Moisés, homem de Deus, a respeito da criação. Quando o Senhor criou o homem de maneira perfeito, completo e inteiro. O homem foi feito assim por Deus, completo, inteiro, perfeito. Adão era a personificação da masculinidade, a perfeita manifestação ou personificação da verdadeira masculinidade. Deus dotou o homem de perfeita cognição, perfeito domínio, perfeita autoridade. O que ele possuía em sua mente era semelhante àquilo que Deus havia concedido a ele, a imagem e semelhança. Deus concedeu isso ao homem. Mas, mesmo ainda no Éden, o homem, recebido de Deus tal benefício, tal bem, tal benevolência, ele cai em desgraça, ainda ali no Éden. Capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8, por favor, leiamos o texto sagrado. Capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. É o relato da depravação do homem. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrereis. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se também os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, desde aí, então, irmãos, o homem teve todas as áreas de sua vida corrompida. E não podemos desprezar a realidade
de que a masculinidade do homem também neste momento, neste dia, foi completamente arruinada. O homem teve a sua masculinidade arruinada ali no Éden, aí nesse episódio que acabamos de ler. A serpente que ludibriou a mulher ali no jardim é a mesma que hoje se transveste, irmãos, de filosofias humanas e diabólicas e que deste mundo tem inoculado seus venenos e tem levado muitos homens à perda e ao desprezo de sua masculinidade. Isso é uma história antiga. O pecado fez com que o homem se escondesse, ou pelo menos tentasse se esconder de Deus. Toda vez que você peca, o que você quer fazer é se esconder de Deus. Toda vez que você age de maneira inconsequente, o que você quer? Se esconder de Deus. Ou você pensa que está se escondendo de Deus, como Adão pensava que estava se escondendo de Deus. Mas nós não podemos nos esconder do eterno Criador. Um dia Davi falou: se eu subir aos céus, o Senhor estará ali. Se eu descer no mais abismo, fizer minha cama, o Senhor também estará ali. Nós não podemos nos esconder de Deus. O relacionamento ali foi quebrado. E não podemos deixar de esquecer também aquilo que Paulo um dia falou à igreja do Senhor, em Romanos capítulo 5, versículo 12. Quando ele retrata ali a consequência do pecado. Abram, por favor, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, eu estou lendo o versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós sabemos disso, todos pecaram. Todos foram atingidos em cheios pelo pecado e passaram a sofrer suas terríveis consequências. Todos aqueles dados que eu elenquei introdutoriamente, a deformidade do homem em sua masculinidade, tudo isso tem o seu lastro, o pecado. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Por que eu estou relembrando este ponto? Obviamente, porque é um ponto muito importante para nós. Falar sobre pecado é algo que em muito lugar, em muitas igrejas, é desprezado hoje. Eu quero trazer um dado aqui para você. Nós vivemos uma sociedade mergulhada no pecado. A verdade é essa. E, na verdade, ela está conformada com um ideário de não haver mais pecado. Enquanto a igreja do Senhor denuncia o pecado, o mundo diz que não há mais pecado. Eles dizem que o pensamento é retrógrado, é arcaico, é irrelevante. O pecado tem se tornado um conceito simples, simplório, tem sido apresentado como um transtorno, mas na verdade o problema não é patológico, o problema é espiritual e o remédio é Cristo. O pastor John MacArthur, no seu livro Sociedade Sem Pecado, onde ele vai desenvolver, meus amados, o tema e a cosmovisão de pecado, sobre a ótica mundial, como o mundo vê o pecado e como a igreja de Cristo deve proceder com relação a este tema, como deve se portar biblicamente, como eu e você, como homens de Deus, devemos nos portar biblicamente. Ele faz a seguinte afirmação, por favor, ouçam esta afirmação contida neste livro fantástico, Sociedade Sem Pecado, que você também deve adquirir e ter na sua biblioteca. Ainda na parte introdutória do livro, existem muitas coisas, mas eu separei somente esta informação aqui que o pastor John MacArthur nos traz. Ele diz o seguinte, abre aspas: a igreja como um todo está crescendo menos preocupada com o pecado e mais obcecada com a autoisenção. Isso é muito sério. A igreja, ela está crescendo, menos preocupada com o pecado e mais obcecada com a autoisenção. Ela não quer denunciar o pecado, ela não quer se misturar à condenação das atividades ilícitas para ficar bem na fita com a sociedade. É o que John MacArthur está trocando em miúdos aqui. Eu estou trocando em miúdos isso aqui. Olha o que ele continua dizendo. Ela está menos preocupada com o pecado, mais obcecada com a autoisenção e com a autoestima. Agora vem.
Remova a realidade do pecado e você eliminará a possibilidade de arrependimento. Anule a doutrina da depravação do homem e você invalidará o plano de salvação. Apague a noção de culpa pessoal e você eliminará a necessidade de um Salvador. Destrua a consciência humana e você levantará uma geração amoral e irremediável. Esta reflexão de John MacArthur é muito atual. Quem desconsidera a doutrina do pecado e acha um assunto batido, uma coisa que você não deve voltar e refletir, você é um sério candidato a viver uma vida perniciosa, sem precedentes. E há um perigo muito grande de a igreja perder a sua identidade quando ela despreza isso. Irmãos, não podemos ser displicentes com o pecado. Todo homem tem o seu ponto de vulnerabilidade. Todos vocês, a começar de mim, temos um ponto de vulnerabilidade e nós precisamos saber disso, reconhecer isso. Mesmo salvos pela graça de Cristo e porque nós fomos, e louvamos a Deus por isso, não podemos viver flertando com o pecado. Você foi salvo pela graça de Deus, mas você não pode viver paralelo com uma vida de pecado. Você não pode ficar flertando com as coisas deste mundo. Você não pode ficar pintando uma de Superman, achando que você sempre vai vencer. Você é frágil, você é pó. Nós somos como uma fumaça que passa, irmãos. Temos o nosso ponto de vulnerabilidade. Por isso precisamos correr para Cristo. Reconheça que mesmo salvo, você ainda é um miserável pecador. Ainda salvos, nós somos ainda miseráveis pecadores e que precisamos diretamente de Cristo e devemos correr para Ele. Se andarmos distraídos no pecado, se você começar a viver uma vida distraída em muitas coisas que este mundo oferece, ou velhos desejos que você já tinha mortificado no seu coração, que você já tinha crucificado com Cristo quando você creu, se você revivê-los, este pecado passará sobre você como uma carreta desgovernada, e você vai ver como será indescritível a sua realidade. Romanos capítulo 5, que nós lemos, no versículo 17 e 21, eu quero considerar esses versos com os irmãos, vamos lê-los. Capítulo 5, versículo 17 ao verso 21, diz assim a palavra do Senhor: se pela ofensa de um homem por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que com o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Devemos todos nos gloriarmos em Deus, meus amados, de estarmos em Cristo hoje. Mas não podemos nos esquecer que todos também estávamos seminalmente em Adão, como nós falamos no seminário. Estávamos com ele lá na queda do jardim. A nossa natureza é inclinada ao mal. A nossa natureza ela é pensa à malignidade. E nós não podemos nos distrair e perder de foco esta verdade. Homem de Deus, se você não voltar à doutrina do pecado, se você não desenvolver uma responsabilidade de vida, de santificação, você não passará de um homem fraco espiritualmente e suscetível de cair em toda e qualquer forma de tentação. Toda e qualquer forma de tentação. E por consequência, sua família e a igreja sentirá na pele o fracasso de sua masculinidade. Então nós não podemos flertar com o pecado. Amados,
Três áreas na vida do homem que geralmente são afetadas pelo pecado e que revelam uma masculinidade frágil são elas: o sexo, o dinheiro e o poder. O sexo, o dinheiro e o poder. Por favor, deixe-me desenvolver esses três aspectos, dessas três áreas. Eu quero chamar aqui o texto de João, 1 João capítulo 2, versículo 16. 1 João capítulo 2, verso 16. Eu vou ler em três versões, meus amados. Talvez você só tenha uma aí. Mas na versão revista, Almeida Revista e Atualizada, foi traduzida assim: porque tudo o que há no mundo, eu quero fazer um parêntese aqui. Essa palavra mundo aqui, irmãos, é cosmos. Cosmos significa o universo, tanto material, um sistema, como também humanidade, como homem. Então foi muito bem empregado aqui pelo apóstolo João a palavra cosmos. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Agora eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Foi traduzido assim, irmãos: porque tudo o que há no mundo, aí ele substituiu a palavra concupiscência por desejo, o desejo da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procede do mundo. E a terceira versão, a NVI, a Nova Versão Internacional, foi traduzido assim: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Então vamos trabalhar aqui, irmãos, sobre o sexo, a concupiscência, o desejo, a cobiça da carne. Hipoteticamente, imaginem um pastor, um diácono, um líder de departamento, ou um irmão que não ocupa nenhum cargo de oficial da igreja, mas que consome pornografia. Imaginem. Aquele homem que vai à igreja assiduamente, transvestido de piedade, mas que o seu íntimo, no seu coração, o seu ídolo é a pornografia. O seu ídolo é a pornografia, ele não se sacia em sites inapropriados, ele frequenta salas de bate-papos, grupos de WhatsApp, ele ri e até mesmo faz piadas obscenas. Sua mente está consumida pelos prazeres caídos deste mundo. Não pense que tal homem, caso ele não se arrependa dessa prática e volte arrependido, humilhado, ele se volte à cruz de Cristo. Repito, não pense que tal homem que pratica tais atos não será pego um momento em sua vida. Ele será pego justamente na distração da esquina do seu pecado. O seu pecado o abraçará ali e ficará exposto e visível para todos a imoralidade de tal homem. Ele não vai poder se esconder por muito tempo. Portanto, homem de Deus, fortaleça a sua vida sexual. Tenha um objetivo, fortaleça a sua vida sexual, dedicando-a como um instrumento para a glória de Deus. No casamento, eu e você somos chamados à fidelidade conjugal e a promover prazer às nossas esposas. Às nossas esposas. Somos chamados por Deus, eu vou repetir, a ter uma vida fiel, de maneira conjugal, e a proporcionar prazer às nossas mulheres, à nossa esposa. Prazer íntimo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, se você não conseguir chegar logo, eu já vou ler. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3, diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. Eu quero esse destaque primeiro, da primeira linha. O marido conceda à esposa o que lhe é devido.
O que é que o marido deve conceder com liberalidade, com entrega? Ele deve doar com estima, com liberalidade à sua mulher. Proteção física, você precisa fazer isso. Promover as necessidades naturais para ela, suprir as suas necessidades naturais, as necessidades espirituais. E no que tange as questões físicas e materiais, físicas e naturais, é sua responsabilidade bíblica de satisfazer sua esposa sexualmente. Então você precisa ter essa consciência, homem de Deus. É um mandamento, é uma ordem, uma orientação. Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim, lá em Provérbios, Salomão dizendo, capítulo 5, 18 e 19, não precisam ir lá não. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, sacie-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. 1 Pedro capítulo 3 e 7, esse aqui eu quero fazer uma observação mais exegética, para a gente ter uma interpretação mais apropriada ao que nós estamos expondo aqui. Aqui, o que Pedro fala? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça na vida, para que não se interrompam as vossas orações. A atenção que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é nessa expressão aqui, vivei a vida comum do lar. E não é apenas você lá lavar a louça, você limpar o chão, trocar a fralda, ajudar a esposa nas tarefas do dia a dia. A expressão aqui vem do verbo sinoikel. Este verbo foi traduzido na versão Almeida corrigida como a palavra coabitai. E nós entendemos que coabitai, nas escrituras, está falando de relação sexual também. Então, o campo semântico desta palavra, deste verbo, irmãos, que foi traduzido aqui na versão que lemos, como vivei a vida comum do lar, ele vai abrigar o entendimento de conviver junto, coabitar com alguém, manter relação entre marido e mulher. Logo, entendemos que quando Pedro escreveu e colocou o verbo sinoikel, a sua intenção era todos esses aspectos, meus amados. A vida comum do lar e também que os cônjuges tivessem uma vida saudável e feliz sexualmente. Então inclui isso também, não podemos desprezar. Então, se você pratica o ato sexual com sua mulher com entendimento, com consideração, a sua esposa, considerando ela como uma parte frágil, se você trata ela nesse momento com dignidade, porque se você não faz isso, o texto diz que você mesmo vai colocar objeções às suas próprias orações, você vai provocar interrupções às orações. Então é algo que nós precisamos, irmãos, considerar. No caso, o casamento, meus irmãos, e a nossa vida sexual com as nossas esposas precisam ser tomados como autoestima, como algo estimável, algo estimável. Porque Deus julgará todos que desconsideram esta área da masculinidade em sua vida. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz assim: digno de honra dentre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e os adúlteros. Irmãos, sejam fortes em sua vida sexual. Sejam fortes em sua vida sexual. E incompatível com o que o mundo diz. E desfrute de um bom casamento, um bom testemunho, porque isso vai chegar na igreja. O seu bom testemunho, o bom testemunho de casamento. Considerando que a relação conjugal, a vida e o casamento foi a primeira instituição estabelecida por Deus na criação antes da queda.
Então, antes de qualquer instituição que fora determinada aos homens, Deus instituiu a família, o casamento, antes da queda. Vamos falar do segundo ponto, eu vou falar de mais um e nós vamos encerrar. Dinheiro. A concupiscência, o desejo, a cobiça dos olhos. Meus amados irmãos, muitos homens na busca por uma independência, uma escalada financeira, eles acabam sacrificando as suas próprias vidas espirituais, como também a da sua própria família. Então a gente tem visto esse jogo aí. O homem na busca por atender às demandas naturais, ele relega a vida espiritual e a família, despreza. Ele está tão ocupado em promover os melhores dos bens materiais, os melhores acessos à sua família, e isso é legítimo. Eu não estou dizendo que você não deve buscar isso. Você deve buscar, mas você não pode desprezar outra parte. Na busca por essas coisas, ele acaba matando de inanição espiritual a sua própria família, a sua esposa, seus filhos. Ele fica tão cego e insaciável por isso, que ele corre tanto atrás por essas coisas, que ele não percebe como está a sua casa e nem percebe como está a sua própria igreja. Já viu homens que não vão à igreja porque trabalham demais? Às vezes você, amigo pastor, tem irmãos lá na sua igreja que deixaram de congregar porque está trabalhando muito. Isso está errado. Você tem que manter a sua casa, sim, alimentar a sua família, mas você precisa congregar, senão você está pecando. Você precisa manter a sua casa, prover as coisas da sua família, mas você não pode deixar de ter um culto no lar, você não pode deixar de cumprir com as suas obrigações espirituais em sua família, chegar exausto demais em casa que você não pode fazer mais nada. Tudo que você quer é dormir, para acordar de novo de manhã e começar tudo outra vez. Temos que assumir o nosso papel de provedor, sim, no lar, na vida laboral, no trabalho, maneira exemplar devemos ser. Sermos diligentes, cumprir, sim, meus irmãos, nossas necessidades, atendê-las. Mas nós não podemos descuidar e perder a nossa família e ministério por conta disso. Não podemos nos perder e nem perder a nossa casa. No tocante à nossa atividade espiritual com elas, enquanto nós exercemos a nossa vida laboral, enquanto nós exercemos a nossa vocação de chefe da família. Você é chefe da família, mas foi também vocacionado por Deus para ser um sacerdote no seu lar. Jó é um exemplo bíblico de um homem que tinha todas essas coisas. Um homem próspero, uma vida piedosa e uma vida com testemunho diante de Deus e diante do seu lar. Não precisa abrir o texto não, mas eu só quero ler para os irmãos recordarem o testemunho bíblico deste homem, que você precisa almejar ter também. Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, e 500 3.000 camelos, 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Se a gente tivesse tudo isso, seria maravilhoso, né? E também muito numeroso era o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às suas casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Decorrido o turno de dias dos banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número deles, pois dizia no seu coração: talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. E assim Jó fazia continuamente. Irmãos, esse é o exemplo do homem de Deus. É o exemplo que nós devemos buscar. Também a preguiça tem sido um grave problema de pecado que está largamente condenado nas Escrituras. Homens que não assumem o seu lugar e muitas vezes não se dão conta que a sua ociosidade tem feito os serem comparados como meninos. Então, irmãos, homens que vivem ociosamente
tem um corpo de homem, mas a mente de criança. E as mulheres sofrem com isso. Então, homens que cresceram, mas não aprenderam a serem homens. Homem precisa ser másculo, varonil. E eu quero trazer agora o último ponto: o poder. A concupiscência, o desejo, a cobiça da vida. Você vai precisar, muitas vezes, se reinventar. É verdade, mas nós temos o auxílio das Escrituras e da Palavra de Deus. O homem precisa ser másculo, varonil, ser enérgico, corajoso e vigoroso. Ele precisa liderar com autoridade, como Deus lhe conferiu. Conduzir o seu lar, sua esposa, como diz as Escrituras, como está escrito lá em Efésios capítulo 5, conduzi-la, amando-a, santificando-a, como Cristo fez com a igreja e faz com a igreja. No trabalho ele deve ser produtivo, você precisa ser assim, sempre diligente, tudo que vem às suas mãos para você fazer, ser influente, ser chefe da família, na formação dos filhos. Na igreja você precisa ser presente, atuante, contribuir ao máximo para a formação dos mais novos na fé. Você precisa ter essa responsabilidade, formar os mais novos na fé, no testemunho autêntico de uma fé pulsante, de alguém que é provado, foi provado por Deus e aprovado por Ele. Você precisa fazer isso, demonstrando tudo isso sempre, uma fé robusta, com muita humildade, dependência no Senhor e desprovido de toda soberba e altivez. Isso é um ponto. Não pode ser soberbo, não pode ser altivo. Precisa ser humilde. Lá em Provérbios capítulo 11, versículo 2, Salomão sabiamente falou assim: em vindo a soberba, quando a soberba chega, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Irmãos, o poder nas mãos de um homem sensato é uma arma destrutiva de grandes proporções. Homem cujo poder, que pode vir de status social, posição econômica privilegiada, intelectualidade e outras coisas, homens que se deixam levar pela vaidade transitória desta vida, podem causar profundas feridas por onde ele transita, por onde ele está, e também eles passam uma masculinidade completamente desajustada. O verdadeiro homem de Deus, ele não tem pragmatizado a sua posição ou status social como fim em si mesmo. Ele sabe que tudo que ele tem procede de Deus, procede do Senhor. Ele sabe que a família, o trabalho, a liderança que ele exerce provém de Deus, foi o Senhor que deu. E ele o faz, ele assim faz com muita humildade e temor no Senhor. Ele não é altivo, ele não é dominador, ele não é centralizador, porque quando ele é centralizador, altivo, como ele faz estas coisas, ele impede que os seus liderados desenvolvam os dons que Deus conferiu na sua família, no seu trabalho e na igreja. Homem de Deus cujo o desejo está em glorificar a Deus na posição que ele ocupa, mesmo que Deus lhe tenha concedido bens graciosamente, ele saberá que tudo vem de Deus e com o auxílio do Espírito Santo ele vai operar tudo sabendo que ele é um mordomo fiel. A solução para a nossa masculinidade, meus irmãos, e aqui eu fecho, está na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a solução para a nossa masculinidade. Enquanto o mundo tem trazido um conceito humanístico, pejorativo, denominado de humanidade, de masculinidade tóxica, de viés marxista, feminista, que tem alocado tudo ao machismo, ao patriarcado. Esses conceitos estão completamente distintos e fora da palavra de Deus. Na academia, nas mídias, nós temos visto tudo isso, e por isso nós temos visto também nossos filhos, infelizmente, sendo embebecidos de todos esses conceitos deformativos da palavra de Deus. A nossa esperança é conduzi-los a Cristo, conduzi-los ao Evangelho, levá-los à palavra de Deus, e eles terão
no seu futuro uma masculinidade sólida. Nós teremos assim. O homem, para ter a sua masculinidade restaurada, ele precisa ser revestido do novo homem, o novo homem que está em Cristo. Eu quero encerrar lendo Colossenses capítulo 3, por favor, abram comigo, e aqui eu encerro. Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao versículo 11. Diz assim a santa palavra de Deus: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é quem vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andeis vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. Cristo é tudo em todos. Amém, amém e amém, meus irmãos. Eu agradeço pela essa oportunidade, por vocês terem tido paciência em me ouvir. Peço a Deus que continue orando por mim, pelo Seminário Batista Regular da Bahia, que Deus conceda a nosso movimento estas bênçãos e Deus possa aplicar em nossos corações estes conselhos. Em nome de Jesus, a direção.